Capítulo 394. Klein sabia muito bem porque a senhorita Justiça estava olhando para ele. Estando ciente do incidente de Lanevos, ela estava certa de que ele tinha muitos conflitos, tanto abertos quanto nas sombras, com o verdadeiro Criador, e que era normal para ele ter os itens correspondentes, talvez até alguns poucos deles, em sua posse. Logicamente falando, não há nada de errado com o pensamento dela. Na verdade, eu cruzei com o verdadeiro Criador várias vezes, e eu tenho um item que se encaixa nessas descrições. Klein suspirou interiormente. Não havia dúvida sobre ajudar o jovem Sol. Havia muitos monstros na terra abandonada dos deuses onde se localizava a Cidade de Prata, permitindo a coleta de diversos materiais que eram raros nos continentes Norte e Sul. Além disso, eles tinham uma história contígua que não foi distorcida por nenhuma das divindades ou igrejas. Eles deram as histórias e segredos mais objetivos antes do cataclismo, e o conhecimento envolvido era extremamente valioso. Quer fosse da perspectiva do líder do clube de tarô, ou simplesmente considerando seus próprios interesses, Klein não tinha intenção de desistir do jovem Sol ou da Cidade de Prata, a menos que fosse impossível. No entanto, havia certas coisas que não eram adequadas para o senhor louco expressar. Assim como Audrey estava olhando com expectativa para o senhor louco que estava envolto em uma espessa névoa cinza, o mundo, que estava em silêncio todo esse tempo, finalmente abriu a boca. Eu tenho um item que contém a corrupção mental do verdadeiro Criador. Ele estava se referindo ao olho todo preto que o mestre das marionetes Rosago havia deixado para trás. Um item contendo a corrupção mental do verdadeiro Criador? Alger pensou enquanto organizava suas palavras. Isso pode ajudar o Sol. Uma vez que os membros da equipe exploratória, cujos pensamentos e pontos de vista foram distorcidos, sintam a impressão mental do verdadeiro Criador, há uma grande possibilidade de que ele sofra mutações no local. O mundo olhou para o Sol e riu com voz rouca. Garoto, posso te emprestar esse item, mas o que você vai usar para pagar por isso? Tendo visto a esperança, a mente de Derek disparou, lembrando-se repentinamente do que havia acontecido durante as reuniões anteriores, e disse rapidamente: posso ajudá-lo a encontrar as características da sombra de pele humana, a glândula pituitária mutante, e o sangue de um caçador de 1000 faces. Também posso tentar obter o método para remover a corrupção mental de um item deixado para trás por um descontrolado. O que eu conseguir primeiro será usado como pagamento. De todas as opções, a sombra de pele humana era relativamente fácil de encontrar. Era um dos monstros mais assustadores nas profundezas da escuridão. Neste momento, Derek não estava considerando se a troca era de igual valor ou não. Mesmo que um empréstimo único de um item contaminado pelo verdadeiro Criador obviamente não valesse tanto quanto as condições que ele apresentou, nas circunstâncias atuais, ele poderia cerrar os dentes e aceitar qualquer preço alto que o mundo oferecesse. Assim, também poderia mostrar proativamente sua sinceridade. O mundo assentiu ligeiramente. Muito bem, vou pedir a ajuda do senhor louco para lhe emprestar. Enquanto falava, revelou a forma do olho todo preto e acrescentou: é o equivalente a um Beyonder de sequência 5. Se você perdê-lo, terá que me compensar. Além disso, assim que isso acabar, devolva-o para mim. Isso era o que Klein não podia dizer em sua condição de louco. Se uma existência de nível divino como ele continuasse falando sobre compensação e lembrar de devolver, então o status que ele construiu para si mesmo teria desmoronado. Além disso, Klein levou em consideração os perigos ocultos que estavam no futuro. O olho todo preto e os outros itens eram coisas que ele havia usado no mundo real. Se trouxesse um novo membro que conhecesse este assunto, eles poderiam confirmar certos assuntos com base neste ponto. Portanto,
Permitir que Sherlock Moriarty fosse equivalente ao O Mundo era claramente melhor do que ter Sherlock Moriarty equivalente ao O Louco. Quando sua força não combina com seu status, tudo o que posso fazer é tremer de medo, como se estivesse pisando em gelo fino ou enfrentando o abismo. Klein suspirou silenciosamente. Vendo que o Senhor Louco não havia recusado o pedido do mundo, nem apontava nenhum problema com o acordo, Derek ficou aliviado e rapidamente concordou com todas as exigências. Ao mesmo tempo, Audrey estava genuinamente feliz pelo jovem Sol. Alger pensou um pouco antes de soltar um suspiro. Então disse ao Sol em um tom comedido: "Não seja muito otimista. Como aproveitar esta oportunidade ainda precisa ser planejado. Primeiro, você deve escolher um horário e, sem se colocar em perigo, ter apenas um membro da equipe exploratória presente enquanto houver vários cidadãos da Cidade de Prata, ou quando todos estiverem em estado de quarentena e selados. Você deve usar uma parede de espiritualidade para selar o recipiente que armazena o item corrompido com antecedência e não permitir que ninguém perceba. Ao fazer isso, você pode controlar o desenvolvimento da situação. Além disso, você precisa considerar como esconder aquele item depois que acabar. Você não deve deixar que o conselho de 6 membros descubra, caso contrário, você nunca será capaz de limpar a suspeita sobre você. Se um sujeito tão facilmente enganado morresse, seria difícil para mim obter mais informações sobre a terra abandonada dos deuses ou os segredos da Era Antiga. O enforcado não achou problemático oferecer ajuda. Sob sua tutela, Derek gradualmente teve um plano completo e alguns pontos-chave para anotar. Obrigado, senhor enforcado. Obrigado. Obrigado a todos vocês, ele expressou sinceramente sua gratidão a todos os membros da reunião. Isso fez com que Audrey sentisse a satisfação de fazer uma boa ação. A questão do O Sol chegou ao fim neste ponto, e Force, que havia testemunhado tudo, de repente teve uma ideia. Ela bagunçou seu longo cabelo levemente encaracolado e disse: "Desejo saber a qual família pertence o Caminho do Aprendiz. Estou disposta a usar um dos capítulos de Visões no Mundo Espiritual como troca. Embora o conteúdo seja considerado os delírios de uma sonhadora, muitas das coisas descritas nele são verdadeiras de minhas experiências no mundo espiritual." As Visões do Mundo Espiritual era um dos cadernos de misticismo que Dona Aulisa havia deixado para ela. A lógica do conteúdo era incoerente, absurda, e só de ler já deixava a pessoa irritada. No entanto, quando seu corpo entrou e saiu do mundo espiritual 3 vezes por vários motivos, Force descobriu que os registros poderiam não ser necessariamente apenas delírios. Visões no mundo espiritual? Klein recostou-se ligeiramente enquanto controlava o mundo para responder antes do enforcado. Eu sei a resposta e posso fornecer algumas das informações correspondentes gratuitamente. Ele sabia muito bem que o enforcado também poderia responder às perguntas da mágica. É ruim ter concorrência, é por isso que você precisa fornecer brindes. Klein satirizou silenciosamente. Tudo bem. Force sentiu uma onda de alegria. Ela descobriu que o clube de tarô era realmente muito mais sofisticado do que os outros grupos Beyonder dos quais ela havia participado antes. Muitas perguntas difíceis poderiam ser respondidas aqui. Nesse momento, o mundo perguntou em voz baixa: "Você quer ouvir a resposta sozinha ou que todos também ouçam?" Force ponderou por alguns segundos, então pegou Audrey e os outros de surpresa com sua resposta. Apenas diga aqui. Em sua opinião, as respostas para suas próprias perguntas eram de pouca ajuda para os outros, e não importava se eles descobrissem, e se o Senhor Mundo tivesse deixado algo de fora, ou dado uma descrição incompleta, e outra pessoa soubesse o conteúdo correspondente, então ela seria capaz de usar o mesmo capítulo de Visões no Mundo Espiritual para obter a resposta completa.
Ela acreditava que era mais importante assim. O mundo não se surpreendeu e disse em voz baixa e rouca: na quarta época, o caminho do aprendiz foi exercido pela família Abraham. Mais tarde, foi espalhado para a família Tamara, que mantinha alianças matrimoniais com ela por longos períodos de tempo. Na quinta época, que é a época atual, a ordem da teosofia também tem as fórmulas de poção do aprendiz e do mestre dos truques. Acredita-se que eles sejam parentes das famílias Abraham e Tamara. Claro, também há pessoas que suspeitam que a ordem da teosofia é, na verdade, um disfarce da seita da demônia. Considerando que a senhorita mágica já havia se encontrado com membros da família Abraham, Klein acrescentou pelo mundo, disse que a família Abraham sofreu uma maldição de linhagem todo esse tempo. Eles não têm escolha a não ser residir separadamente um do outro para evitar o perigo. Maldição de linhagem? Os olhos de Force se arregalaram ao pensar em seus encontros. O marido da senhora Aulisa pertencia à família Abraham, e que o Sr. Lawrence também faz parte da família Abraham? É por isso que ela disse que, desde que não seja membro do clã da família, eles não sofreriam a maldição. No entanto, usei a pulseira e ela pertence à família Abraham? Mais uma vez, o arrependimento roeu sua alma. Esta foi a primeira vez que Alger e Audrey ouviram sobre a maldição da linhagem da família Abraham. Ambos tinham seus próprios pensamentos, então ninguém falou por um curto período de tempo. Depois de um tempo, Force respirou fundo e disse: "Obrigada, Senhor Mundo. Você respondeu à maior dúvida que tenho. Vou copiar o primeiro capítulo das visões no mundo espiritual após o fim desta reunião e sacrificá-lo ao Senhor Louco." "Tudo bem, Senhor Louco? A mágica é descendente da família Abraham? Não é de admirar que seu corpo possa entrar e sair do mundo espiritual. Ela provavelmente possui um item místico correspondente." O enforcado de repente olhou para ela. Force é uma membro da família Abraham? Ela nasceu em uma família antiga que remonta à quarta época? Audrey assentiu como se estivesse pensando em alguma coisa. Depois de receber uma resposta positiva do Senhor Louco, Force relaxou e começou a mencionar seu desejo de comprar os ingredientes de Beyonder, bolsa de estômago de um devorador de espíritos e o sangue de um marlim do mar profundo. Infelizmente, o sol não estava saindo durante este período de tempo, então não havia nada. Quanto ao enforcado, ele apenas mencionou que tinha pistas sobre o sangue do marlim do mar profundo. Ninguém havia obtido a fórmula para a poção abençoado pelo vento ainda. Por outro lado, Audrey não tinha pressa em comprar a fórmula do psiquiatra porque estava prestes a ingressar nos alquimistas da psicologia. Klein originalmente queria vender a característica Beyonder do lobisomem ou o frasco de veneno biológico, mas depois de considerar a compatibilidade deste último com seu estado de corpo espiritual e a atual situação financeira dos membros, ele desistiu temporariamente dessa ideia. O segmento de transações terminou rapidamente e a reunião chegou ao estágio em que cada um deles poderia compartilhar informações sobre as quais ouviram falar. Audrey lentamente olhou em volta e disse com um leve sorriso: "Na semana passada, um caso interessante aconteceu em Becklund. O protagonista é chamado de herói bandido imperador das trevas. Ponto.